E aí galera, beleza? Professor Thiago Oliveira aqui. Essa aula aqui, galera, perdão, ela era para ter sido dada há muito tempo, né? Só que teve uma pequena queda de energia aqui em Fortaleza. Na hora que eu fui postar, buf, caiu tudo, beleza? Então a gente já está entrando aqui naquela parte das ações administrativas disciplinares. E a gente vai estudar cada uma separadamente e comparar as que se parecem. A gente vai começar pela permanência disciplinar e pela custódia disciplinar. Já que nos dois casos, galera, o militar ele vai ficar sem voltar para sua casa. Ele vai ficar o quê? Retido. Ele vai ficar na sua OPM ou OBM, que é a Organização Policial Militar ou a Organização Bombeiro Militar. Então, tanto na permanência quanto na custódia disciplinar, o militar não vai poder retornar à sua residência, ficando retido, né? Ele vai ter uma retenção na sua OPM ou OBM. A gente pode dar uma lida rápida aqui, mas em seguida eu vou para a explicação. A permanência disciplinar é a sanção que o transferido ficará na OPM ou OBM sem estar circunscrita a determinado compartimento, que é compartimento, não comportamento. Ou seja, na permanência disciplinar, o militar ele vai ficar na sua OPM, certo? Mas ele não vai estar circunscrito a determinado compartimento, ou seja, ele não vai ficar preso em local fechado. Ele vai poder transitar em qualquer parte da sua organização policial militar. E ele vai poder o que? Usar a sala de aula, usar a sala de musculação, ele vai poder tirar serviço, vai poder fazer curso. Então, essa é uma diferença da permanência na custódia. Já na custódia disciplinar, você também não vai ficar circunscrito, ou seja, você não vai ficar preso em local fechado. Só que ao contrário da permanência disciplinar, você não vai poder participar de curso, você não vai poder participar, você não vai poder usar o que está à sua disposição, não vai poder tirar serviço, certo? Então você não participa nem do serviço nem da instrução. Na custódia disciplinar você fica sem trabalhar. Como a gente pode ver aqui na permanência disciplinar, o militar sob estado de permanência comparecerá a todos os atos da instrução e serviço. E na custódia disciplinar, sem participar de qualquer serviço ou instrução. Então isso é o que diferencia a permanência da custódia disciplinar. Então vamos diferenciar o limite máximo de dias de permanência e de custódia. A permanência disciplinar, no seu máximo, ela pode ser aplicada até 20 dias de permanência disciplinar. Já a custódia, 15 dias de custódia disciplinar é o máximo. Então, se perguntar, o máximo da custódia disciplinar é 20 dias, você já sabe que essa questão está errada. Na verdade, é a permanência disciplinar. Custódia disciplinar, somente 15 dias. No caso, se você vê uma questão que diz que um coronel aplicou uma custódia disciplinar de 20 dias, você sabe que aquela questão está errada. Começando pela permanência disciplinar, como a gente falou, ele vai ficar lá na sua OPM sem estar circunscrito a determinado compartimento. E como a gente sabe, galera, o militar sobre permanência disciplinar, ele vai poder participar de todo serviço e toda instrução, se ele, tanto externo quanto interno, né? Está escalado para a guarda do quartel, tira ali, né, um serviçozinho, ou então ele é escalado para serviço externo na viatura, ele vai poder, certo? Ele tem esse direito de tirar o serviço. Já na custódia disciplinar ele fica sem trabalhar, certo, galera? É tanto, galera, que na custódia disciplinar o militar custodiado ele vai perder todas as vantagens e direitos do posto ou da graduação, e o tempo que ele vai ficar custodiado não vai contar para nenhum efeito. Ou seja, quando ele está custodiado, ele está sem trabalhar, ele não está contribuindo, ele não está tirando serviço. Então esse tempo ele não vai se computar para nada, nem para promoção, nem para aposentadoria. Resumindo, o militar em toda a sua vida tem 30 anos de carreira, certo? Só que no total de toda a sua carreira ele pegou 60 dias de custódia disciplinar. Então nesses 60 dias que ele ficou custodiado, ele vai ter que cumprir a mais, já que durante esses 60 dias ele não estava contribuindo, ele não estava trabalhando, então esse tempo não se computou para nenhum efeito. Já na permanência disciplinar ele não perde os seus direitos, ele vai poder participar do serviço e da instrução, certo? Vai poder usar qualquer compartimento ali do quartel, então ele não perde esse direito, vai ser computado sim. E uma observação que na custódia disciplinar implica mesmo até na remuneração do militar, já que ele fica ali sem trabalhar, certo? Outra diferença entre a permanência e a custódia disciplinar: na permanência disciplinar você pode converter os dias de permanência em serviço extraordinário. Já na custódia não. O militar que sofre a permanência disciplinar, ele pode, a pedido, né, ele pede ao seu comandante para converter
a prestação em serviço extraordinário, ou seja, um dia de serviço extraordinário é o que vale um dia de permanência. Vamos supor que ele pegou 4 dias de permanência disciplinar, basta que ele cumpra 4 dias de serviço extraordinário, um dia é o que vale a 24 horas de permanência, é um dia de permanência disciplinar. Então cumpriu aquela escalazinha de serviço de 6 a 8 horas, então ele tira ali no dia de folga dele, certo? Como a gente sabe, o serviço extraordinário ele não pode ser logo após o serviço ordinário, ele não pode ser emendado, tem que ser somente no seu dia de folga, certo? Então um dia de serviço extraordinário é o que vale a um dia de permanência, a não ser, galera, que o militar ele não possua nenhuma falta grave e nenhuma falta média em seus assentamentos. Aí, se ele tiver a ficha limpa, galera, um dia de serviço extraordinário é o que vale a 2 dias de permanência. Então, vamos supor que ele pegou aí 4 dias de permanência disciplinar. Basta ele tirar 2 serviços extras, já que um dia é o que vale a 2 dias de permanência disciplinar. Isso se ele não tiver nenhuma falta média ou grave em sua ficha, certo? E ele vai ter um prazo, galera, para poder pedir esse serviço extraordinário. Após a data da publicação da permanência disciplinar, ele vai ter 3 dias para poder pedir a conversão ao seu comandante. Já na custódia disciplinar, ele não vai ter esse direito de converter em serviço extraordinário. Se a gente for dar uma olhada na permanência disciplinar, a gente vai ver que o pedido, galera, de conversão, ela vai elidir o pedido de reconsideração de ato, né? Que é a defesa do militar. A não ser que ele não tenha registrado em sua ficha nenhuma falta grave e média novamente. A lei ela sempre ajuda aí quem tem a ficha limpa. Quem não possui falta grave ou média vai poder pedir tanto a conversão em serviço extraordinário quanto a reconsideração de ato, já que essa reconsideração de ato ela tem um efeito suspensivo, ou seja, ele não cumpre a sanção até sair o resultado, certo, da reconsideração de ato. Então a custódia ela não possui a conversão em serviço extraordinário. Então ele pede ali ao seu comandante a conversão em serviço extraordinário, tirar aquela escalazinha de nunca menor que 6 horas e nunca maior que 8 horas, tirar aquele serviço de 6 a 8 horas no dia de folga, não pode ser emendado com serviço ordinário. E ele tira ali seu serviço. Então a gente viu que um dia de serviço extraordinário é o que vale a um dia de permanência, salvo se ele tiver ficha limpa, que um dia de serviço extraordinário é o que vale 2 dias de permanência. E na custódia não tem a conversão, você tem que cumprir todos os dias. Sendo que se você pegou o limite máximo de custódia disciplinar, 15 dias de custódia disciplinar, você vai ter que cumprir os 15 dias sem poder converter em serviço extraordinário, certo? Então, professor, vamos supor que eu peguei 10 dias de permanência disciplinar. Eu vou poder converter os 10 dias de permanência disciplinar em 10 serviços extras? Não, galera. O limite máximo de dias que você pode converter é de no máximo 5 dias. Então, se você pegou 10 dias de permanência, você vai cumprir os 5 primeiros dias de permanência e os outros 5 você converte em serviço extraordinário. Então, sempre os primeiros dias você vai ter que cumprir e o restante, dentro do limite máximo de conversão, você vai poder tirar aí de serviço extraordinário, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar, a permanência disciplinar, galera, ela pode ser aplicada tanto quando você cometer transgressão leve, média ou grave. Mais leve, professor? Claro, galera. Se tem uma questão dizendo o soldado cometeu transgressão disciplinar leve, ele poderá ser punido com permanência disciplinar? Claro que vai. Se ele reincidir no cometimento de transgressão leve, como a gente vai ver mais adiante, a gente vai ver que ele vai poder ser punido com até 5 dias de permanência disciplinar. Então, se a questão diz poderá ser punido com permanência disciplinar no cometimento de transgressão leve, vai estar certo. Por quê? Porque ele diz poderá. Agora, se ele disser deverá, aí vai estar errado. Porque na primeira vez que cometer a transgressão disciplinar leve, ele não vai poder ser punido com permanência, certo? Já a custódia disciplinar, a gente vai encontrar meio que uma contradição da legislação. Quando a gente vai estudar a custódia disciplinar, a gente vê que ela só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar grave, ou seja, a segunda vez que ele cometeu a transgressão grave, ele é reincidente, ele vai poder ser punido com a custódia disciplinar. Mas lá no artigo 43, no artigo 42, no inciso 3, a gente vai ver que a lei diz que lá pode ser aplicada a primeira vez que o militar cometer a transgressão de natureza grave. Então a lei está se contradizendo. Se caso cair uma questão dessa, ela vai ser anulada. Mas a custódia disciplinar somente na reincidência do cometimento
de transgressão grave, certo? E por último, galera, só para relembrar mesmo, uma coisa muito importante é a aplicação. Quem é que pode aplicar a permanência? Quem é que pode aplicar a custódia, que é muito importante a gente saber. A gente sabe, pessoal, que a custódia disciplinar ela não pode ser aplicada por qualquer autoridade. Quais são as autoridades que podem aplicar a custódia disciplinar? No caso, galera, da custódia, cuidado para não confundir. Aqui na custódia disciplinar, se disser que um tenente-coronel aplicou uma custódia disciplinar, a questão vai estar errada, certo? Se disser que um major aplicou uma custódia disciplinar, totalmente errado. Só quem pode aplicar a custódia disciplinar são os oficiais do posto, propriamente, somente, galera, de coronel e os seus superiores hierárquicos. Ou seja, galera, do coronel até o governador, todas essas autoridades vão poder aplicar a custódia disciplinar, ou seja, o coronel, o comandante-geral, secretário de segurança pública, o controlador-geral e por último o governador-geral, que o governador-geral, o governador-geral, olha, o governador ele pode tudo, certo? Então lembrando, quem pode aplicar a custódia disciplinar? O coronel, secretário de segurança pública, controlador-geral e o governador, certo? Professor, e a permanência disciplinar, quem é que pode aplicar? É somente o coronel? Não. Na permanência disciplinar, galera, quem pode aplicar a permanência é do tenente ao governador. E muita gente tem me perguntado, professor, o segundo tenente voltou. O segundo tenente vai poder aplicar quantos dias de permanência? Já que agora o segundo tenente ele é diferente do primeiro tenente. Se a gente for ver na lei, galera, quando a gente for ver lá, a gente vai ver que os tenentes podem aplicar permanência disciplinar de até 5 dias. Ele não especifica primeiro tenente, ele diz os tenentes. Então, tanto o segundo tenente quanto o primeiro tenente vai poder aplicar até 5 dias de permanência disciplinar. Não mudou pela volta do segundo tenente. Eles vão ter aí a mesma autoridade, a mesma aplicação, certo? É claro que o primeiro tenente ele vai ter, ele vai ser mais antigo que o segundo tenente, é claro. Ele vai ter precedência hierárquica. Mas a permanência disciplinar, galera, ela pode ser aplicada do tenente ao governador, ou seja, todas as autoridades do artigo 31 vão poder aplicar essa permanência disciplinar. Então, quem pode aplicar a custódia? Somente o coronel e os seus superiores hierárquicos. E a permanência do tenente, do segundo tenente ao governador. Todas essas autoridades podem aplicar permanência disciplinar. Agora, na questão, se disser que um subtenente aplicou a permanência disciplinar, é claro que a questão vai estar errada, só do tenente em diante. Então a gente finaliza aqui a nossa aula de permanência e custódia disciplinar, que é a primeira parte aqui das sanções administrativas disciplinares. Um abraço.